Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é de montagem. Aqui eu vou rechear um bolo de 1,5 kg e depois vou fazer uma decoração muito simples, vocês vão amar, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Eu começo aqui fazendo a minha massa, de massa pronta mesmo, dessa de pacotinho de mercado, e eu peguei a massa mais baratinha para vocês verem que não tem problema, pode ser qualquer tipo de marca que dá certo sim, dá para fazer um bolo de aniversário bem bonitinho, bem estruturado aqui para sua casa, para a família, para um parente, você que gosta de fazer seus próprios bolos em casa. E para você que ainda não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para o YouTube te entregar todos os vídeos. Tem vídeos novos toda semana. Aqui no canal a gente tem vídeo te ensinando a fazer bolo de aniversário, fazer recheio, te ensinando a montar, te ensinando a fazer decoração bem simples com coisas que você tem em casa aqui, como improvisar com saco de confeitar e outras coisas. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, compartilhe para alguém aí que você sabe que gosta de fazer bolo aí, mas também não tem muita prática, que a gente aprende tudo junto. Eu coloquei os ingredientes que vem escrito atrás da embalagem e depois é só mexer bem, mexe aí bastante até essa massa ficar bem homogênea. Quanto mais você mexer, mais firme ela vai ficar e menos esfarelada ela vai ficar depois que você desmontar, depois que você assar essa massa. Eu acelerei o vídeo aqui para ele não ficar muito longo, mas eu mexi com calma ali, não mexi desesperadamente, eu mexi com bastante calma. Aí depois eu peguei a minha forma aqui de 10 por 15 de altura e untei só a parte de baixo com margarina e trigo. Coloquei aqui a minha massa, vou levar para o forno pré-aquecido, já tá uns 10 minutinhos ali ligado. Eu deixei no máximo mesmo e vou assar aí por uns 40 minutinhos, 35, 40 minutinhos, dependendo do seu forno. Depois que eu terminei de assar, eu deixei ela esfriar totalmente. É importante isso para depois, na hora a gente desenformar, ela não quebrar. Então, você deixa lá esfriando, depois desliga o forno, tira para fora, deixa lá por umas meia hora até ela esfriar totalmente. Aí depois eu fiz as marcações aqui no meu bolo e vou cortar ele aqui em 3 camadas. Eu vou cortar ele 3 pedaços para ficar 4 camadas, para mim fazer 3 camadas de recheio. Pode ver que fica bem fofinha a massa, não fica quebrando nem esfarelando. É porque eu deixei esfriar totalmente para depois a gente vir cortar. Agora eu tenho 4 pedaços aqui, 4 fatias de massa perfeitinha. Vou pegar a minha própria forma que eu usei, vou colocar aqui um plastiquinho, aquele de quitanda, sabe, de mercado, e vou forrar aqui para a gente começar a montar o nosso bolo. Vou fazer um recheio aqui bem rapidinho, eu fiz um brigadeiro, eu usei uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite, e deixei ao ponto de brigadeiro, sabe, deixei bem firme ao ponto de recheio, deixei esfriar totalmente, depois eu vim aqui, bati um pouco de chantilly, coloquei 2 colheres bem cheias de chantilly. Eu vou mexer aqui bastante, no começo é bem difícil, mas depois rapidinho, depois de uns minutinhos mexendo, você vê que fica muito bom, fica cremoso, fica consistente, não fica aquele recheio muito mole, mas também não fica duro. Fica bem consistente, bem cremoso mesmo. Esse meu recheio é de trufado de chocolate. Aí depois eu coloco uns chocolatezinhos picados, aqui não tem nem 50 gramas, é bem pouquinho mesmo, só pra dar aí uma diferença. E já tá pronto o nosso recheio, não precisa nem levar pra geladeira. Agora eu vou começar a montar aqui o nosso bolinho. Eu tenho aqui a massa, uma caldinha que eu fiz de achocolatado e o nosso recheio. Colocando aqui a nossa massa e depois eu venho molhando aqui, molho bem aqui essa parte e depois eu venho colocar o recheio. O recheio nós vamos dividir em 3 partes, então é a olho. Eu comecei colocando e já vai olhando para ver se vai dar mais as outras 2 partes, né? Eu coloquei aqui 2, 3 colheradas bem caprichada. E depois eu só vim espalhando. Depois eu coloco aqui novamente mais uma fatia da nossa massa. Molho. E já venho aqui com as colheradas do nosso recheio. Eu molho aqui a parte de trás da colher, para mim conseguir deslizar aqui o recheio e espalhar o recheio aqui para ficar nivelado assim o nosso bolo. É muito mais fácil, mais prático. Eu vou repetindo o processo até acabar as camadas de massa, até acabar os recheios.
E se você, assim como eu, também gosta de fazer seus bolos de aniversário em casa, para um parente, para os filhos, para alguém da sua família, então tem bastante vídeo aqui no canal que você pode estar vendo que é para iniciante mesmo, para quem não sabe fazer ou quem está começando agora. Vale muito a pena dar uma assistida, uma conferida lá. Aí eu termino aqui por último na última camada de massa, molho um pouco e depois eu vou fechar aqui o plastiquinho, vou levar para a geladeira. Esse bolo eu montei no mesmo dia, então não deixei de um dia para o outro. Eu levei lá para a parte de cima do freezer e deixei lá por umas 4 horas para depois eu começar a decoração. Aí depois eu desmontei aqui, peguei o bolo, desmontei, tirei a nossa forma, o nosso plastiquinho. Como eu peguei esse bolo e montei no mesmo dia, eu comecei a montar na parte da manhã e de tarde eu tirei ele da geladeira, o recheio não fica muito firme. Se você deixar de um dia para o outro, você não precisa fazer a blindagem. Aí o que eu fiz? Eu derreti aqui 100 gramas de chocolate, não coloquei nada, é só o chocolate mesmo. E aí eu vou passar em volta do nosso bolo, na parte de cima um pouco também, para mim fazer a blindagem, para o nosso recheio não vazar. Mas se você deixar esse bolo de um dia para o outro, sabe, a noite toda na geladeira, ele vai ficar firme, vai ficar consistente, você nem vai precisar fazer a blindagem. Eu só fiz essa blindagem mesmo porque o bolo ia ficar exposto na mesa, né, para até a hora de contar parabéns ia ficar bastante tempo. Mas se for fazer em casa e já tirar da geladeira, confeitar e depois já for cantar o parabéns, assim, umas meia hora, não tem problema nenhum que o bolo não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer é começar a vazar um pouquinho na decoração. Mas se for para casa também não tem importância, não tem problema, aí não precisa fazer a blindagem. Eu venho passando aqui, espalhando o chocolate nas laterais, porque aí quando o chocolate secar, ele vai criar uma casquinha aqui por fora e vai bloquear, né? E não vai deixar o recheio vazar e estragar ali a decoração com chantilly. Como sempre, com bastante dificuldade, porque eu ainda não tenho muita prática, né, para estar fazendo a blindagem, mas eu vou tentando e cada vez mais vai melhorando. A questão é a prática mesmo, quanto mais você fizer, mais você vai melhorar. É um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, porque o chocolate vai caindo, aí suja um pouco, aí conforme se tiver muito calor, ele já vai endurecendo, mas você vai rapidinho ali colocando, com bastante calma, bastante paciência e dá tudo certo. Aí depois que eu terminei de passar o chocolate, eu já vim logo raspando com a faca. E pode ver que endureceu bem rápido. Eu vim limpando o prato para mim poder depois fazer a decoração. Aí depois eu peguei o meu chantilly aqui, bem molinho, não tão mole, e vou passar aqui nas partes de cima um pouco e na parte de baixo para depois eu vir com o saco de confeitar, né? Depois eu vim passando o resto nas laterais. Eu tingi com rosa, rosa bebê. É um rosa bem bonitinho. Se você deixar o chantilly um pouco descansando na geladeira depois que você colocar o corante, a cor fica um pouco mais forte, aí fica bem mais bonitinho. Agora eu venho aplicando aqui o chantilly nas laterais do bolo, para depois eu fazer um trabalhinho com a espátula. Mexer com chantilly é um pouquinho complicado. Se tiver muito calor, o chantilly ele não pode ficar muito tempo fora da geladeira. Vocês podem ver que eu estava sem saco de confeitar aí de novo nesse dia. Então, eu usei aqueles pacotinhos de feijão, sabe? Pacotinho de feijão, você lava direitinho, seca e depois faz o furinho e já pode começar a usar como saco de confeitar. Pode ser saco de açúcar, pode ser pacote de sal também, mas tem que lavar muito bem, tem que lavar bem lavadinho e depois secar também. Termino de passar aqui as camadas do meu chantilly. Agora eu vou fazer um trabalhinho com a espátula. Agora é um trabalhinho mais complicado, que você tem que ter mais paciência. Você tem que passar, passar, passar bastante vezes ali. Eu acelerei o vídeo, mas eu tava passando girando a bailarina assim bem devagar. Não tava passando com muito rápido.
Você posiciona a mão, aperta a mão, posiciona ali a mão da espátula e não mexe. Aí você só gira a bailarina e não aperta muito para não sair muito do chantilly. Aí depois eu venho, começo a ver aonde que foi com as falhas, né, os buraquinhos, tiro o chantilly da própria espátula que a gente tirou e volto a aplicar de novo e depois eu volto a girar novamente. Nunca esquecendo de alisar também a parte de cima. Alisa primeiro a parte de cima, deixa bem bonitinha a parte de cima, para depois quando você passar a espátula, o chantilly vai subir novamente, aí você só vem terminando o trabalho na parte de cima. Aí depois é só vir com a espátula de novo e posicionar ela e vir girando a bailarina. Por mais que você pense que está perfeito, continua alisando. Ah, e é muito importante o ponto do chantilly também. Se o chantilly estiver meio duro, meio poroso, o trabalhinho da espátula não vai ficar legal. Então, você precisa hidratar o chantilly. Pode colocar o leite condensado, o próprio chantilly ou até mesmo com o próprio corante. Se você colocar bastante corante, você pode dar uma hidratada com o próprio corante. Daí nem precisa hidratar com outras coisas. Terminei aqui a parte com a espátula, venho finalizando aqui na parte de cima, com bastante cuidado para não estragar. Venho só tirando aqui as quinas. Depois eu vou dar uma limpadinha no prato, vou jogar um glitter, né, com a bombinha, vou jogar um brilhinho. E vou colocar o topper, finalizando o topper aqui com o papel. E ficou assim o nosso bolinho bem simples. Lembrando que esse bolinho aqui de 1,5 kg serve 15 a 20 pessoas, aí 15 a 20 fatias generosas, fatias não muito finas, e dá tranquilamente aí para umas 15 pessoas. E foi isso, gente, o vídeo de hoje ficou assim, nosso bolinho, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem e der certo, comenta aqui nos comentários, volta aqui depois e comenta aqui pra mim saber. Qualquer dúvida também deixa nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.